Prezados irmãos, a paz do Senhor. É com satisfação que venho nesta oportunidade para apresentar esta pré-aula do nosso estudo do Sermão da Montanha, os mandamentos do Reino de Deus. Estamos já aqui na 8ª lição deste trimestre, cujo título da nossa lição é a retidão do viver cristão. Esta lição está programada para o dia 19 de fevereiro de 2023. O título áureo diz: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão, tanto de vosso Pai Celestial, ou junto ao vosso Pai Celestial. Verdade prática. Importa ao crente viver em retidão para ser aprovado por Deus, que sonda as intenções do coração. Glória a Deus. O nosso texto de referência, a nossa lição, ele está em Mateus, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, e também o verso 16 e o 18. O objetivo geral é compreender que o ensino de Cristo desmascara o efeito do pecado na alma humana, especialmente na forma de egoísmo e orgulho. Objetivos específicos. Primeiro é conscientizar de que tudo que fazemos é do conhecimento do Senhor. Segundo objetivo, aprender que o cristão deve praticar o que é justo. E o terceiro objetivo, mostrar que a nossa recompensa vem de Deus. Irmãos, então nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo. Terminamos o capítulo 5 de Mateus. Como já temos visto, o nosso estudo do Sermão da Montanha, Mateus utilizou o capítulo 5, o 6 e o 7 do seu Evangelho. E nós já até então temos estudado o capítulo 5. Agora começamos no capítulo 6, dando prosseguimento então ao nosso estudo do Sermão da Montanha. Damos graças a Deus por tudo que temos aprendido no capítulo 5, que termina com a exortação no verso 48. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Até então, a mensagem da palavra, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo tem nos capacitado para toda boa obra, para a perfeição, para a nossa prática da justiça, sermos sal da terra, sermos luz do mundo e, acima de tudo, nós apresentarmos diante do Senhor, diante dos homens, toda a nossa retidão, pela qual nós glorificamos a Deus. Aqui temos, irmãos, então, pelo que nós aprendemos, nós esvaziamos do nosso eu, de todo o nosso egoísmo, e enchemos do Espírito Santo, o qual vai direcionar toda a nossa vida. Aniquilamos então todo o nosso eu pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Tudo isso com o objetivo de agradar ao nosso Pai Celestial. Quem costuma receber honra de pessoas, de terceiros, eles então se faz egoísta. Isso não agrada a Deus. O importante é sermos reconhecidos pelo Senhor nosso Deus. Ele que nos conhece, Ele sabe da nossa vida, Ele conhece o nosso coração. Temos dito que em Hebreus, no capítulo 4 e 13,
que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Nada está encoberto diante do Senhor. Ele conhece a nossa vida, Ele sonda os nossos corações. Isso aí nós vemos no Salmo 139. Senhor, tu me conheces, tu me sondas, né? De longe o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece o nosso levantar e o nosso assentar, conhece todos os nossos caminhos. Antes que haja qualquer palavra em nossa boca, eis que, ó Senhor, tudo sabes. Louvado seja Deus. O Senhor é maravilhoso. Então ele diz, quando fores orar, entre para o teu quarto, feche a tua porta, e o Pai, que conhece os teus segredos, as tuas orações em oculto, Ele vai te glorificar publicamente. Louvado seja Deus. Aleluias. Então nós temos aqui, irmãos, que 3 tópicos nessa lição, que nos fala sobre as esmolas, fala sobre as orações e fala sobre o jejum. Nisso aqui nós vamos então entender a nossa retidão em todos os nossos atos, toda a nossa vida, nosso agir, o nosso pensar, né, no nosso sentir, e em todo o nosso coração nós vamos apresentar diante do Senhor toda a nossa retidão. Sabemos então que as esmolas, elas são ofertas ou doações, ou alguma contribuição que a gente dá, uma ajuda para uma determinada pessoa em algumas situações. Elas geralmente são de pouco valor intrínseco, vamos dizer assim, valor material, mas ela tem um grande valor diante de Deus, e Deus quer que nós façamos as nossas esmolas, né? Que nós damos aquilo que nós sentimos em ajudar alguém que está necessitado, mas nunca como os fariseus, que faziam como uma ação egoísta, né? De arrogância, de demonstração, de benevolência, mas que nós possamos fazer sim, ajudar aqueles que necessitam, né? Desinteressadamente, sem nenhuma intenção de sermos elogiados ou de nos demonstrar que somos caridosos, mas sim fazer segundo o nosso coração e o nosso desejo de ver a pessoa satisfeita, de ver a pessoa beneficiada de alguma forma com aquilo que nós pudermos ajudar. Então, que nós façamos tudo conforme Jesus nos ensinou, tudo sem nenhuma intenção de nos demonstrar qualquer ação de bondade, de benevolência diante dos homens, mas o Senhor, que sonda os nossos corações, Ele mesmo é que vai avaliar todo esse bem que nós estamos fazendo em prol do nosso irmão, cumprindo o mandamento do Senhor de nós amarmos ao nosso próximo, né? Então, nós temos na nossa lição aqui que as esmolas, elas têm alguns exemplos na Bíblia, né? O Senhor já deixou os seus ensinos, igual o episódio da contribuição, da esmola, da oferta da viúva pobre, né? Aquela viúva que ela ofertou, né, no templo, colocou ali no gasofilácio a sua oferta, e enquanto que os fariseus que ali estavam, aqueles que participavam do culto na sinagoga, eles apresentavam suas ofertas com vanglória, para demonstrar que estava contribuindo com muito valor, segundo a sua medida, a sua concepção. Mas como Jesus estava ali observando, depois ele tirou de tudo aquilo
né, uma grande lição para ensinar aos discípulos e nos trazer ensinamentos até o dia de hoje, mostrando que aquela viúva que deu uma pequena moeda em termos de valor, mas foi a que mais contribuiu, porque ela deu tudo que ela tinha, era aquela moeda. Então aquela moedinha, embora de valor pequeno, ela tinha um grande valor diante de Deus, porque as medidas de Deus não são as nossas medidas, o peso de Deus não são os nossos pesos, né? O que avaliamos como de muito valor, para Deus pode ter pouco valor, e o que nós pensamos que tem muito valor para nós, para Deus é de pouca significância. Então o Senhor nos ensinou que o importante são as intenções do coração, e aquela viúva apresentou todo desejo de adorar a Deus na sua oferta, dando aquilo que ela tinha. E o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado que ali estava e conhecedor de todas as coisas, então ele avaliou como uma grande oferta aquela da viúva pobre. Nós vemos aqui também um exemplo, né, de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus e desejou então retribuir a Deus tudo aquilo que poderia de alguma forma demonstrar o seu arrependimento dos seus pecados e um conserto nas suas vidas, como foi o caso de Zaqueu, que houve uma conversão na vida dele. O Senhor mesmo testificou dele que naquela casa, né, ali havia salvação, e ele desejou retribuir, devolver para todos aqueles que ele tinha defraudado quadruplicado, mostrando que realmente ele havia arrependido. No caso do jovem rico, que se condoeu no seu coração de vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir Jesus. Esse aí é um exemplo daqueles que estão com a sua vida ligada às riquezas e que valoriza mais as coisas terrenas do que a sua própria salvação. Então, que nós tenhamos esses exemplos, né, como uma escola para a nossa vida, para que nós possamos assim aprender. E muitas das vezes, irmãos, aquele que anda no Espírito, que faz da sua fé, né, como um instrumento da quarta dimensão para operar milagres, mesmo ele não tendo nada, igual foi o caso de Pedro e João na Porta Formosa, quando ali estava um pendente, coxo, aleijado de uma perna, né? Ele estava ali pedindo esmola e não conseguia andar, mas quando eles estenderam a mão para Pedro e João, eles disseram: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. E esse grande milagre, né, foi um exemplo, um testemunho para todos aqueles que ali estavam e viram como o nome de Jesus é poderoso para operar milagre na vida daqueles que têm fé e confiam no Senhor. Então, que nós possamos assim contribuir com o nosso próximo, ajudar na obra, na igreja, ajudar o nosso próximo, mesmo que não temos recursos, né? Mas que possamos ajudar com as nossas orações, com nossos jejuns, né? Com aquilo que nós podemos fazer num ato de benevolência, para que alguém seja beneficiado, para que o necessitado possa de alguma forma receber algo que venha trazer um benefício para a sua vida. Outro ponto aqui que nós queremos também ainda dizer nesse ponto é sobre que Deus ele exige a nossa retidão. Ele não quer que nós façamos nada para que nós nos assemelhemos como os escribas e fariseus, mas Ele quer que tudo nós apresentamos diante de Deus em secreto, ou seja, o que a mão direita faz, não saiba a mão esquerda, e Deus que está no céu, então Ele vai recompensar. Aleluia. E com essa mensagem, né, que terminou o capítulo 5, no verso 48, diz: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Estamos aqui no segundo. Ainda queremos dizer que a esmola
é o sentido etimológico da palavra, na sua origem, né? Que do grego, ele vem elemosine, no latino ele passa para elemosino, e no português a tradução é esmola. Essa é a origem etimológica da palavra esmola, que na sua origem hebraica, né? Judaica, na tradição judaica, significa compaixão, ter misericórdia de alguém. Então ele tem um sentido mais profundo. Quando um pedinte eventualmente estiver pedindo uma esmola e você muitas vezes pensa, mas agora tem aposentadoria, isso aí é problema do governo federal, das políticas públicas do Estado, né? E você então se torna insensível à situação de uma pessoa. Às vezes alguém, uma mulher, está vendendo aí uns panos de prato e para ter um recurso para comprar alimento até para um filho, né? Uma criança na sua casa, ou para ajudar na sua alimentação de alguma forma. Se nós pudermos assim ajudar, fazer uma compra beneficente, ou participar de uma campanha, ajudar aquele que às vezes até pede, né, clama por uma esmola, não importa o que ele vai fazer com esse dinheiro. Às vezes você pensa, não, vou dar esse dinheiro aqui, ele vai tomar cachaça, ele vai fazer aquilo. Não importa, o importa é a ação do seu coração, é a sua compaixão, a sua misericórdia de ver um ser humano naquela condição, ver necessitado, pedindo alguma coisa que você tem, às vezes até está sobrando no seu bolso, e você se torna insensível. Irmãos, então o crente ele deve ser mais sensível, ele deve ajudar aquele que está necessitado, aquele que está pedindo, né? Isso aí depende da sua avaliação. Se você realmente vê que a pessoa ele vai usar aquele dinheiro, aquela ajuda que você está dando imediatamente para alguma coisa que vai lhe trazer prejuízo, então você vai fazer essa avaliação. Mas importa que você haja com misericórdia, com compaixão, para que possa ajudar alguém de alguma forma, né? Que Deus abençoe o irmão e que tenha um coração aberto para contribuir, para ajudar, né, o necessitado, porque isso aí agrada ao Senhor. Diz que quem ajuda o necessitado está também ajudando, né? Está de alguma forma servindo a Deus, e na verdade está mesmo, porque faz parte desse mandamento que o Senhor nos ensinou, né? E por isso ele nos orientou como devemos então fazer as nossas esmolas em secreto, porque Deus vai saber, que sabe avaliar as intenções do nosso coração quanto a isso. No segundo tópico aqui nós temos a oração, né? Aí o Senhor diz, tu quando orares, né? Mateus capítulo 6, aí, de 5 a 8, o Senhor então vai orientar como nós devemos orar. A nossa oração ela deve ser em secreto diante de Deus, né? Aqui o Senhor diz, Mateus 6 e 1 aqui, ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai que está no céu. Porque os fariseus, eles foram taxados como hipócritas, né? Que gostavam de fazer a coisa para ser visto, para ser elogiado, tudo com fundo falso no que eles faziam, só com formalismo e religiosidade, sem nenhuma sem nenhum fundo de espiritualidade, de santidade e de temor ao Senhor. Então o Senhor vem nos ensinar que as nossas orações não é para ser elogiadas, não é para ser vista pelos homens, mas as nossas orações devem ser em segredo diante de Deus. Tu quando orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que vê tudo em segredo, Ele vai ouvir o teu clamor. E quando você está em particular com Deus,
você aí não é incomodado, você está ali no momento de oração, né? Buscando a face do Senhor, apresentando diante dele, conforme diz em Efésios, no capítulo, em Filipenses, né, no capítulo 4, a partir do verso 4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus com todas súplicas e ações de graça, e o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos e os vossos corações em Cristo Jesus. E tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso a ocupar os vossos corações. Glória a Deus. Então aí está, irmãos, a nossa retidão. Orar diante do Senhor, e Ele que vê tudo, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos abençoar e vai responder as nossas orações. É importante aqui também que fala que nós também devemos disciplinar a nossa vida a fim de mantermos a nossa comunhão com Deus e desfrutar nosso amor com Ele. Então a vida nossa de oração é uma vida de disciplina. Quando nós estamos sempre desejosos de estar orando, de buscando ao Senhor, então nós vamos disciplinando a nossa vida, né, num determinado estilo de vida, vamos dizer assim, disciplinado. Porque a disciplina é importante na nossa vida, em tudo. Em tudo nós devemos ter disciplina. Toda nossa maneira de pensar, de agir, de sentir, a disciplina ela é imprescindível. E na oração, irmão, nós temos de estar disciplinados no momento de orar, com todo o nosso coração voltado para o Senhor, deixando que o Espírito nos direcione em nossas palavras, no nosso pensamento, né, nas nossas emoções, né, em todo o nosso desejo de estar servindo a Deus de todo o nosso coração. E Deus agrada nesse momento nosso de oração, que é o momento que nós estamos na comunhão com Ele, buscando a sua face, apresentando diante do Senhor as nossas angústias, a nossa ansiedade e tudo, né, que passa em nosso coração, nos momentos de nossas frustrações, tudo mais. Só o Senhor pode passar um bálsamo nas feridas, nos sentimentos que temos, que talvez venha a doer na nossa alma, mas o Senhor está com a sua mão estendida para abençoar, com seu ouvido inclinado para ouvir a oração do seu servo que busca Ele com sinceridade. Temos muito exemplo de oração, né? A oração de Ana, que estava lá angustiada por desejo de ter um filho para ser honrada diante do seu marido, e Deus ouviu o seu clamor e ela dedicou aquele filho, que é o Samuel, o grande Samuel, o sacerdote, o juiz, o profeta de Israel, naquele período de transição de juízos para o rei, para o reinado na história do povo de Israel. Então tudo partiu de uma oração sincera de Ana, que buscou ao Senhor, e o Senhor a atendeu naquele momento, e assim realizou-se um propósito de Deus na vida de Ana e também na história de Israel, que Deus tinha aquele propósito e precisava de alguém para tampar a brecha ali, e Ana foi usada por Deus para assim fazer dedicar o seu filho para que fosse aquela pessoa, escolhida de Deus para desempenhar aquele trabalho tão importante para a nação de Israel. Glória a Deus. Então, irmão, nós temos aqui o exemplo de Jesus, Jesus praticava a disciplina Jesus praticava então a disciplina também, Ele orava, ele tinha o seu lugar de orar, ele passava a noite inteira orando num lugar à parte, sempre
em comunhão, em particular com o Pai Celestial, apresentando diante do Senhor as suas orações. Jesus, como Deus, mas em forma de homem encarnado, ele sentia aquela necessidade da oração. Se ele sentia essa necessidade, quanto mais nós, irmãos, que precisamos estar com a nossa vida dedicada em oração. E agora é um tempo muito oportuno para a oração, porque nós temos visto, né, aqui o nosso ministério, as congregações, a sede, que tem tirado um dia de oração no mês, né, um dia especial para ficar todo dia em oração. Vemos que agora, no sábado próximo, a congregação de Taguatinga vai passar o dia todo e a noite toda em oração. Isso até nos traz um sentimento de que seja Deus despertando a igreja para a volta de Jesus, que nós possamos estar apercebidos em oração e clamando ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia e nesses dias que antecedem a sua vinda, a igreja possa estar na presença do Senhor em oração, clamando pela salvação de almas, clamando para um avivamento na igreja, para uma renovação espiritual, para que os fracos sejam fortalecidos, para que os que estão caídos se levante, né? E possa assim a igreja toda ser renovada, avivada, e possa estar preparada para o encontro do Senhor, aleluia, nesse momento iminente da vinda do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. É importante nós estarmos orando, irmãos, porque o Senhor, Ele sabe de tudo na nossa vida, Ele conhece, né? Ele conhece as nossas necessidades, e Deus deseja que nós nos acheguemos até diante da sua presença, igual em Hebreus 4,16, né? Antes achegai-vos com confiança junto ao trono da graça, para receber misericórdia e achar graça e ser socorrido em tempo oportuno, né? Portanto, recebemos do nosso Pai Celeste o amor, o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito, né? Gálatas 5,22, e todas as bênçãos em nossa vida, em todas as circunstâncias, em todo tempo, em todo lugar, o Senhor está, né, pronto para nos abençoar. São as bênçãos da oração. Aleluia. Vamos aqui para o terceiro tópico, que é o tópico do jejum. A importância do jejum também, nós vemos que o jejum refere-se à abstenção de alimentos por motivos espirituais, né? Então o jejum ele pode ser feito, na realidade o jejum bíblico pode ser chamado de oração sem palavra. É aquele momento que nós fazemos, né, a abstinência do alimento, mas com um objetivo especial, né? Em primeiro lugar, o jejum ele pode ser um jejum normal. Você alimenta, né, de sólidos, né, e a sua abstenção total de alimentos sólidos, né, ou líquidos, mas não da água. Então nós temos aqui essa referência em Mateus 4,2, né? Em segundo lugar, nós temos o jejum absoluto, que é pelo que a palavra diz, que você não alimenta nem de sólido, nem de alimentos líquidos, nem da água. Então é um jejum absoluto. Então nós temos aqui Efésios 4,16, Atos 9,9, né? Então esse tipo de jejum não deve ir além de 3 dias, né? Para que não haja desidratação do corpo. E temos aqui também tem um exemplo aqui de Elias e Moisés. Eles jejuaram 40 dias, um jejum absoluto, mas isso aqui é um caso específico, foi um caso especial de jejum, um jejum especial, sobrenatural. E em terceiro lugar, nós temos o jejum parcial, que muitas das vezes é feito com restrição de alguns alimentos que achar por bem para a glória de Deus, que é o caso de Daniel lá, quando foi levado para Babilônia junto com
conterrâneos, né? Com seus amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, que estavam ali e alimentaram somente de legumes, fazendo assim um jejum daquelas iguarias do rei, ou não participando daquelas iguarias do rei, para que não contaminasse, segundo a sua tradição, seus costumes judaicos. Então, qual seria o propósito do jejum? Mas antes aqui nós temos o exemplo também do jejum de Jesus, né? Nós vemos Jesus, ele jejuou também por 40 dias, foi levado pelo Espírito Santo, esteve 40 dias também no deserto. Teve um momento que ele teve fome, foi tentado por Satanás, né? Satanás chegou e disse: se és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Mas o Senhor disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Então o Senhor ali, ele estava defendendo um momento difícil de fome, mas ele estava ali firme, firmado na palavra de Deus, e assim derrotou o inimigo que queria o seduzir naquele momento de provação. Vemos aqui o propósito do jejum com oração. O ato para Deus visando a sua honra, o crente humilha-se diante de Deus, né, para receber mais graça. Então é importante nesse propósito de jejuar para receber mais graça e com oração desfrutar a presença íntima de Deus, né, expressar pesar por causa de pecados e fracassos pessoais cometidos. Então a pessoa jejuma buscando assim essa graça diante do Senhor, né? Para que possa, de jejum, fazendo um sacrifício diante do Senhor, ele possa então receber do Senhor a graça, receber ali o refrigério da parte do Senhor, né? Nós temos também aqui mais ainda bênçãos, né? Do jejum. Nós podemos ver aqui ainda no item 3, que o jejum, né, pode se jejuar, né, por pesar, por causa dos pecados da igreja, da nação e do mundo. 1 Samuel 7,6, né? Buscar graça divina para nossas tarefas e reafirmar a nossa consagração a Deus como um meio de buscá-lo, aproximar-nos dele e prevalecermos contra as forças espirituais do mal que lutam contra nós. O jejum, ele nos fortalece espiritualmente, embora nosso corpo se torne fragilizado, mas espiritualmente nós nos fortalecemos, porque o corpo a carne, ela luta, né? Ela guerreia contra o espírito contra a carne. Assim que nós mortificamos a nossa carne, nós fortalecemos no espírito. E uma forma de fortalecer o espírito é nós inibir, né, toda essa força da carne, para que o nosso espírito prevaleça. Então nós temos aqui também como meio de libertar as almas da escravidão do mal. Quando você está em jejum e oração, você está apresentando diante de ti as almas no mundo, né, que estão aí sobre a escravidão de Satanás. Demonstrar arrependimento e preparar o caminho para Deus, mudar os seus propósitos declarados de julgamento, obter revelação, sabedoria e entendimento no tocante à vontade de Deus. Muito importante que nós buscarmos com jejum, com oração, a graça de Deus, buscar no Espírito de Deus os dons espirituais, a revelação, né? Buscar os dons espirituais para a nossa vida. E abrir caminho para o derramamento do Espírito Santo e para a volta de Cristo à terra, para buscar o seu povo. Então nós oramos também para que Deus derrame o seu Espírito Santo. Venha encher, Senhor, do teu Espírito cada vida que clama pelo teu nome. Aleluia.
E nós anelamos pela tua vinda, Senhor. Desejamos sim, né? Este é o motivo de estarmos em oração e jejum, clamando a Deus para que venha buscar a sua igreja, né? Venha libertar o seu povo do cativeiro, desse mundo de corrupção, de tristeza, desse mundo de iniquidade, para que possamos estar com o Senhor na eternidade. E enquanto estamos aqui, a nossa angústia, né? A nossa ansiedade, o nosso desejo de ver as almas salvas com urgência, para que possa, nesse momento iminente da vinda do Senhor, possam estar preparados para subir com o Senhor, juntamente com a sua igreja. Conclusão: e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A única coisa que importa é que a nossa relação com Deus esteja correta e que o nosso objetivo seja agradar ao Senhor. Se essa for a nossa preocupação, então poderemos deixar todo o resto aos seus cuidados. As promessas divinas nunca falham, embora o mundo jamais entenda quem somos, Deus o sabe. E naquele grande dia, esse fato será proclamado diante do mundo inteiro. Aleluia, porque no momento do arrebatamento da igreja, o povo de Deus, a igreja subirá, e esse mundo vai ficar com uma lacuna, né? Vai ficar sem a presença desse povo barulhento, né? Cadê o povo barulhento? Foi para o céu. O Senhor levou para a glória um povo que glorifica a Deus, que louva a Deus, que grita aleluia, grita glória a Deus, aleluia, e que exalta o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar, né, toda a igreja, abençoar as nossas escolas dominicais, todos os participantes dessa equipe maravilhosa. Deus abençoe o nosso pastor, todos os obreiros nas suas congregações. Deus venha falar mais poderosamente em cada coração, no nome de Jesus. Ficam todos na paz do Senhor.